boa noite. Mais um dia aí de live do Instituto Refurgere. Logo em seguida já estarão entrando nossos convidados. Vou aguardar uns minutinhos aí. Seja bem-vinda, Bianca, está entrando na nossa live. Hoje vamos falar sobre a saúde do homem. Eu não sei se estão me ouvindo bem, mas eu acredito que devem estar me ouvindo bem. Espero que sim. Ó, a Fernanda já entrou. Tá, vamos para também. Oi, Dani. Boa noite, Tudo Fernanda. bem? Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Vou botar meus fones aqui. Acho que o Josemar já está entrando também. Boa noite. Pessoal entrando aí, sejam bem-vindos. Olá, boa noite, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Ok, então o som é sempre um problema, né? Então, muito prazer, Fernanda, Josemar, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Prazer te conhecer. Prazer é nosso. Vamos aguardar uns minutinhos, como de costume, né, Daniel? Aham. Estava aqui testando o som antes de você chegar e tava, cadê o link do Daniel? Ele entrou em cima da hora, como sempre. A vida é corrida, né? Ah, é, né? A gente sai de uma reunião, entra numa live, daí sai da live, entra num atendimento e sai de um... E assim vai, né? É isso. O online nos permite essa dinâmica, que é uma dinâmica que acaba sendo até um pouco acelerada, né? Porque a gente às vezes nem sai direito de uma situação e já está em outra, né? A gente, uns minutinhos sempre é bom para dar uma refrescada, enfim, um intervalo entre uma coisa e outra, para a gente arejar um pouquinho. Mas às vezes a agenda fica muito encaixadinha, assim, né? E a gente só vai seguindo também, né? Vocês estão em Porto Alegre, vocês dois? Eu sim. Não, eu moro em Santo Antônio da Patrulha. Ah, sim, mas aqui tudo no Rio Grande do Sul, né? Isso. Eu tô em Viamão. Isso é uma outra coisa também, né? Que as lives nos proporcionam estar em contato com pessoas de outras regiões, né? Inclusive de outras culturas. Claro, hoje nós aqui temos a mesma cultura porque estamos na mesma região, mas a gente expande, né? Então, para pessoas que têm Assim, interesse em conhecer o trabalho, né? eu Também bem. participo muito nas lives com professores de todo o Brasil. Faço alguns trabalhos para algumas editoras, às vezes, né? E aí tem as reuniões que a gente chama de troca de informações, de experiências, né? Estão muitos professores do Brasil inteiro, realmente, né? Então a gente tem sotaques diferentes, cultura diferente. Tudo isso impacta, de certa forma, positivamente, porque a gente vai se enriquecendo. Sim, e a gente vai isso mesmo, absorvendo, né? Outras culturas, absorvendo outras ideias. Então, isso é uma ferramenta que foi desenvolvida na pandemia, né? Antes tínhamos, mas nós não fazíamos o uso. E até existia um certo preconceito, assim, da classe psico, né? Nossa, online, enfim. Mas sabe que antes da gente entrar no nosso assunto, até queria comentar que agora tem muitos estudos sobre a solidão, né? O impacto da solidão na saúde mental. E a nossa profissão é uma profissão bem solitária, né? O quanto que nós também somos afetados por isso. Daí a pessoa vem, procura um psicólogo para tratar a solidão e o psicólogo também vive praticamente, né?
quanto que a gente também faz esse exercício de se colocar em público, de se expor, de ter contato, né? O contato tanto presencial quanto esse contato online aqui, né? Que nos tira desse momento de individualidade, de solidão. Então, a gente precisa exercitar isso também dentro da profissão, porque realmente o consultório em si é solitário. Não Né? deixa A de gente ser. não tem Verdade. pares, não temos nossos pares todos os dias, assim como um hospital que tem os médicos que trocam diariamente, né? Uma engenharia, enfim, então acaba trazendo esse peso um pouquinho também para a nossa profissão, que é uma profissão que acaba sendo solitária, né? Eu até diria que os eventos que a gente participa são as oportunidades que a gente tem para poder dialogar muitas vezes, né? Que a rotina de quem tem um atendimento em consultório, por exemplo, é entrar para o consultório, atender os pacientes e ir embora. Né? Tu entra, tu chega no local, que já está previsto o horário certinho, vai lá, começa a atender um por um, no horário marcado, e tu não fala com ninguém, a não ser com o paciente. Quando muitas vezes é com a secretária que te atende para te passar alguma informação, né? É isso mesmo. E aí, claro, a gente não tem os pares, né? A gente atende o paciente, mas é o espaço dele, né? O espaço é do paciente, para ele se conectar consigo. Então, a profissão, ela acaba sendo solitária, né? E aí, os estudos voltam, a gente até tem que dar uma olhada pra gente mesmo, né? O quanto que isso impacta no nosso desenvolvimento como profissional e como ser humano, né? Em primeiro lugar, como ser humano. E na pandemia, eu até dizia para algumas pessoas que eu conversei pela internet, né, o quanto que era importante tentar manter o vínculo, né, com familiares, conhecidos, amigos. Ah, eu não posso visitar, mas eu posso chamar pela internet. Faço uma videochamada no WhatsApp mesmo e vou conversar com a pessoa, como se eu estivesse vendo ela naquele momento. Então, Sim, nós temos que nos adaptarmos às situações que a vida nos impõe, né? E tentar tirar o melhor daquele momento. sim, verdade, verdade. Aproveitar o que é possível daquilo ali, né? Com a ferramenta da internet hoje em dia, sinceramente, não se fala, eu penso, no ponto de vista, quem não quer. Uhum. Porque tu pode estar com um parente lá no norte do país, morando lá, que tu não vê há 10 anos, mas se ele tiver o WhatsApp lá e você tiver o WhatsApp aqui, vocês podem conversar pela internet. Não Basta tenho ter contato, né? interesse, né? É verdade, é Então, verdade. tem o lado ruim da internet da solidão, mas tem o lado bom, que é oportunizar encontros online. É, verdade. Aproximar, né, pessoas. 8 minutos, mais 2 minutinhos, Daniel. Eu acho que já dá para iniciar. Então vamos lá, então se dá para iniciar, vamos lá. E aí eu queria pedir para que a Fernanda pudesse se apresentar um pouquinho para o pessoal que não conhece ela e também do projeto dela, é muito bacana, a gente está sempre vendo ali o Conexão Psi, vendo o sucesso que está tendo, né? Então a gente gostaria que ela pudesse se apresentar um pouquinho para nós aí. Pode ser, Fernanda? Ai, obrigada. Obrigada, Daniel. Claro. Bom, gente, eu sou psicóloga clínica, né? Trabalho atendendo em consultório. Trabalho com um público especial, assim, que é a saúde mental masculina. Estou desenvolvendo estudos, na verdade, nessa área, porque os estudos são muito escassos, né? Quando a gente se fala de saúde mental do homem, a gente trabalha muito com saúde mental da mulher, em decorrência de todas as patologias que a gente conhece, né? E todas as dificuldades, tanto sociais quanto biológicas e emocionais que as mulheres enfrentam. E aí também entendi durante um tempo, né, de estudo que a gente precisava ter um olhar para a saúde mental masculina. Então, eu venho trabalhando e fazendo pesquisas nessa área. Faço um trabalho em grupo com escolas de futebol, com uma escolinha de futebol, né, onde desenvolvo ali os meninos da infância e adolescência com um olhar voltado justamente para a saúde emocional e saúde mental. E a gente tem um espaço, né, uma comunidade que é a Conexão Psi, que o Dani está trazendo hoje, né? Que é
uma comunidade onde a gente une psicólogos, estudantes de psicologia, para exercerem a prática da atividade, né? E aí, segundas e quintas, nós temos seminários online. Hoje a gente tem sobre patologias, né? Então, tanto a patologia do adulto quanto a patologia da infância. Temos também as psicopatologias, né? Temos também um seminário específico sobre luto, então a gente fala sobre luto na infância, luto nos hospitais, luto na adolescência, luto na velhice, né? A gente desenvolve cada etapa ali, onde se apresenta o luto, como trabalhar, como elaborar isso. E um seminário sobre longevidade, todos eles apresentados por estudantes, que os estudantes criam, desenvolvem, né? E apresentam ali online dentro da nossa comunidade. Os estudantes também podem exercer a prática, então a prática clínica é feita através do Conexão Psi, e a gente desenvolve nessa parte aí, eu chamo de uma aceleradora de psicólogos, né? Porque na verdade é um momento onde o psicólogo pode formar a carreira dele. Então o graduando vem, ele começa a exercer a prática, mas a prática não só de dentro do consultório, é a prática desde a captação, fidelização do paciente, né? Criação de vínculo, agendamento, consultas, cobranças. Então, toda essa parte, desde a captação do paciente até a alta, o aluno vai desenvolvendo. Porém, o aluno, quando se forma, todos os pacientes que ele captou durante o estágio seguem com eles, né? Então, o aluno já consegue projetar a sua carreira para não sair do estágio com aquela sensação, e agora, o que que eu faço, né? Para que lado eu corro? Então, é uma projeção de carreira, é algo bem... Hoje, assim, é um empreendedorismo dentro da psico, né? Para que o aluno consiga se desenvolver e já sair com uma condição mínima de trabalho, né? Então, esse é o nosso projeto. A gente tem aí 5 pessoas trabalhando conosco e para o próximo semestre a gente está contratando mais 8, né? Vamos desenvolver, vamos crescer aí cada vez mais, se tudo der certo, né? Excelente, muito legal. E isso é muito importante, esses projetos que ajudam não só a comunidade, mas também ajudam os profissionais. É excelente, parabéns. Obrigada. A classe precisa, né? Uhum. Hoje em dia, a nossa classe, ela precisa se unir, porque a psicologia ela foi muito desprezada, não valorizada por muito tempo, né? Então, psicólogo era reconhecido como mais uma coisa pejorativa. Vai te tratar como psicólogo, como se fosse uma coisa muito ruim, né? E hoje a gente se ajudando, a gente fortalecendo a classe, a gente mostra a seriedade do nosso trabalho. Porque a nossa classe, como a gente disse no início, é muito individual, né? Então, trazendo essa seriedade, trazendo essa união, esse fortalecimento, com certeza a gente vai ter bons resultados, né? Uma união, bem uma conexão mesmo, uma mão ajudando a outra aí nesse sentido. Ótimo, muito bom. E então hoje a gente tem um assunto bem interessante, né? Quando a gente conversou, eu e o Josemar e o pessoal da equipe, sobre falar sobre saúde do homem, e a primeira pessoa que me veio à mente foi a Fernanda. Ela sempre falou que é algo que ela sempre pensou em se especializar e gosta muito de aprender essa saúde do homem, e é algo que muitas vezes na nossa sociedade é um pouco negligenciado. Às vezes pensa que o homem pode, de qualquer jeito, seguindo a vida, mas não é assim. Existem algumas questões que o homem precisa se olhar e se cuidar também. Então, hoje, o nosso assunto, né, aproveitando também o embalo do Novembro Azul também, para nós falarmos sobre esse cuidado, autocuidado tão fundamental que é a saúde do homem também. Então, hoje o Josemar trouxe algumas coisas também para trazer para nós, e a Fernanda também tem grande conhecimento nessa área. Então, eu acredito que vai ser um debate aí bem interessante para nós trazermos muitas informações válidas para todo mundo que está ouvindo. Alegria, então. Pode ir lá. Pode ir. Vai lá. Alegria de poder
junto nesse momento e trazer informações, trazer partilhas, conhecimentos, experiências, né? E que lindo esse projeto, né, Fernanda, que tu está apresentando para nós aí, a palavra conexão, né? E como é importante para o futuro profissional, né? Lamento muito que a minha equipe de formandos da época não tivemos conhecimento do teu projeto, né? E com certeza teria sido muito mais rico para nós também, né? Que faz muita falta. A nossa galera não alcançou esse posicionamento necessário que é apoio para quem vai chegar no mercado de trabalho, que é o que tu apresentou para nós dentro do teu projeto, né? Como é bom poder divulgar e poder saber que tem essa porta aberta aí para tantos, né? Rapidamente, sou membro da equipe do Instituto Ressurgere, Geocemar, de Santo Antônio da Patrulha. Trabalho na psicologia, na abordagem humanista e TCC. Foco na humanista, quando necessário, uso o TCC também. Mas o foco principal, a minha linha pessoal é humanista, né? Atendimento, por enquanto, eu estou atendendo mais no trabalho da teleconsulta online. Ainda estou montando meu consultório particular, devagarzinho, aos pouquinhos, né? Me dedicando ao atendimento online. E hoje, então, estamos aí disponíveis dentro da nossa equipe, junto com a Fernanda, com alegria, para podermos trazer esse tema tão importante no mês de novembro, né? Entre outras coisas que o mês de novembro nos coloca, né? Por exemplo, a questão, já se fala muito do Novembro Negro por causa da questão racial, né? E é muito importante esse tema também, né? Mas dentro da ótica da saúde, que no mês de outubro se falava muito do Outubro Rosa, da saúde da mulher, né? O novembro é dedicado à saúde do homem também, que colocaram a cor azul, né, como representação. Não vou entrar aqui no mérito do rosa e do azul, que seria um debate bem extenso, né, Fernanda? Por que rosa e Sim, por que azul, né? Mas tá sim. aí, né? Tá colocado aí, Mas rosa e azul, né? vamos aceitar a convenção, né? Vamos aceitar o que está convencionalmente estipulado, assim, né? Mas a gente trabalha muito com essas masculinidades, né? Exato. E justamente o Novembro Azul, claro, né? É direcionado ali para o convencional, mas a gente tenta ressignificar alguns conceitos de masculinidade justamente para poder chegar na condição do exame, né? Que o Exato. Novembro Azul foi criado para o exame da próstata, em decorrência de que muitos homens vinham morrendo do câncer porque não era diagnosticado ali na fase inicial, né? E aí, claro, com o passar do tempo, agora ele se tornou de saúde masculina, mas ainda, né, muito voltado ao câncer da próstata, o INCA que desenvolveu. Então, a gente vai seguindo algumas coisas convencionais, tentando ressignificar, eu acho, né? Essas masculinidades pré-estabelecidas. Eu quero propor, que se tu concorda, se o Daniel que está nos acompanhando, mediando conosco aí, né? A gente colocar certas situações, certos fatos, né? E a gente debater sobre isso. É possível? Uhum, com certeza. Ok. Então, peço a liberdade de começar colocando para a Fernanda a primeira constatação, que parte daquilo que eu já joguei aqui a linha, né? Azul e rosa, né? Então, resumindo, tentando resumir, o problema de saúde masculina é um problema cultural, é uma cultura que está envolvida no ser homem, no ser masculino, né? Questão, por exemplo, da representação das tarefas domésticas, por exemplo. É uma tarefa doméstica, é uma tarefa feminina, da mulher, não é do homem. Cultura. As questões relacionadas, por exemplo, ao trabalho. Claro que a gente está vendo muita evolução nessa questão, né? Mas há muito tempo atrás se forjou a ideia de que quem trabalha fora é o homem. Né? A dificuldade de acesso, muitas vezes, que a saúde é só para a mulher que tem que procurar, o homem não procura as dificuldades de acesso. Os homens, muitas vezes, são sujeitos
que se acham invulneráveis. E o fato do imaginário social que vê esse homem como invulnerável acaba contribuindo para que ele se exponha mais. Na medida que ele se expõe mais por não se preocupar com a sua saúde, por se achar invulnerável, por se achar o homem, né? Então ele se coloca mais em risco. Então, com essa primeira constatação aí com base cultural, iniciando a nossa conversa, Fernanda, o que tu acha? Sim, realmente, culturalmente falando, né, o homem não pode adoecer, né? O homem é o forte, mas justamente em relação à cultura, porque se o homem bom é o homem que produz, é o homem que provê, né? Então, o papel do homem, socialmente falando, já vindo de uma condição cultural, né? O papel do homem é prover a família, é estar produzindo. Então, quando o homem adoece, né? Se o homem acha um câncer, por exemplo, fez o exame, a gente diz, ah, mas o homem é medroso, por isso que o homem não vai. Porque o homem não uma gripe para o homem é que nem uma mulher ganhar um filho, né? Sempre dizem assim, que o homem tem a sensação de dor muito maior. Mas a gente entende que o homem precisa prover, né? Na construção da masculinidade aí primária. Então, se o homem é o provedor e em algum momento ele para de prover, ele para fazer um tratamento, ele coloca um atestado no trabalho, ele se afasta daquela condição de produção, ele perde potência, né? Porque a potência do homem é manter aquilo ali, né? Culturalmente falando, não que seja o certo, o ideal, mas é a construção social, a construção cultural que se tem, né? Então, o homem tende a não buscar, né? Quem procura acha, tende a não buscar uma busca pela saúde, pelos cuidados, porque ele vai parar de produzir. E parando de produzir, ele perde a sua força, né? Então, isso é uma questão. A outra questão é que a gente aprende também desde a infância que as mulheres primeiro, né? Então, a gente vai dar prioridade para as mulheres, a gente vai dar prioridade para os filhos. Então, quando sobra, eu sempre digo, assim, em todas as palestras que eu vou, né? Ah, sobrou um dinheirinho ali, R$ 100, tá, a mulher vai fazer a unha. Sobrou R$ 200 ali, a mulher vai fazer os cílios, né? Então, não se investe na saúde do homem, porque a gente dá prioridade para que cuide da saúde da mulher. Mas a expectativa de vida do homem é 5 anos a menos do que a da mulher, né? Porque não se tem esse movimento, né? E aí a gente traz também aquela condição que desde de criança se internaliza, né? Cai no chão, a criança cai, o menino cai, rala o joelho. Tá, vamos lá, tem que ser macho. Levanta e vai de novo, né? Vamos lá, tá chorando, que bobagem. Te levanta isso aí. Não, isso é coisa de menina, parece uma mulherzinha chorando, né? Então o homem é condicionado, a reprimir os seus sentimentos, né? O homem é condicionado a reprimir as suas dores. Então não se busca, não se tem um movimento natural, porque naturalmente, daí a gente traz a TCC, né? O homem foi condicionado a não verbalizar, a não buscar, a não ir atrás, né? É uma condição. Nós não nascemos, o homem não nasceu desta forma. Nós aprendemos a ser assim, né? O homem aprende a ser dessa forma. Então, o que eu trago muito também, não sei se já posso entrar, tem alguma pauta de saúde mental? Que daí eu Não, na verdade, a gente vai. posso ir falando? Uhum. Porque a gente Conforme tem muitos, surgindo, vai em pauta. porque tem mesmo, né, uma coisa de repressão. Então, da mesma forma que isso acontece, a gente tem uma situação que é reprimir os sentimentos. Então, Então, quem sabe a gente deixa a repressão um pouquinho mais para adiante, tá? por isso que eu te perguntei, mas É, vamos falar da vamos, saúde física. vamos continuar um pouquinho nessa questão cultural, né? Então, partindo da questão Sim, cultural que você está falando, dessa imposição de que o homem não pode isso, não pode aquilo, para ser homem, né? Nós temos também a isso. ideia, então, que
se o homem não pode isso, não pode aquele outro, ele é mais homem quando não demonstra invulnerabilidade, né? Então, o homem invulnerável não é homem. Então, há uma necessidade também de conectar não só com a questão cultural, mas também com a questão de gênero, né? Que homem é este, né? Então, o que se entende por homem? Então, além da cultura, a questão de gênero, o que se entende? Que homem é esse que eu estou pensando que eu sou ou que eu quero ser, né? Ou que disseram para mim que eu tenho que ser assim? Né? Algumas provocações que eu quero trazer para continuar, Fernanda. A lógica, por exemplo, da diferença atribuída aos gêneros, de demarcar a especificidade de cada um. Por exemplo, a questão da cor que a gente brincava antes, né? Mulher é cor de rosa, o homem é azul. Então, tudo que é azul representa a masculinidade. É uma questão polêmica que se pode levantar também, né? Outra coisa, o homem é bruto, o homem é agressivo, o homem tem que ter iniciativa sexual, o homem é ativo, né? Vive mais na rua porque ele é homem, gosta de pular a cerca porque ele é homem, né? Então ele é sexualmente infiel, questão de gênero, né? O homem pode, né? Já a mulher não, a mulher é suave, a mulher é sensível, a mulher se cuida, a mulher é doce sexualmente, a mulher é passiva, fica mais em casa e sexualmente se sente mais segura quando o homem está por perto. Alguns pontos importantes. Em geral, nas diversas culturas, né, a educação dos meninos segue padrões de oposição na questão dos gêneros. Verdade? Se educa o menino para ser homem. Nesse sentido, né, muitos homens eles são estimulados a manifestar a sua virilidade, né, por meio, muitas vezes, da rejeição, por meio de comportamentos tidos como não femininos, né, comportamentos de homem macho, como se diz, né, para se constituírem homens de fato. Assim, o padrão da masculinidade ele é idealizado por meninos e por homens, para não serem viris. Ou ao contrário, para serem mais viris, né? Para serem mais homens. Então, o padrão dessa masculinidade é aquele homem que não pode demonstrar-se parecido com a mulher, porque senão aquele homem deixa de ser homem e se torna afeminado. Então, o que eu quero trazer com essas duas, com essa parte aqui é essa questão do gênero, né? Quanto que ela está intimamente ligada com o cuidado da saúde. Segue para ti? Sim, sim. Não, hoje essa construção, né? É bem isso que tu trouxeste, que se o homem não tiver um posicionamento mais agressivo, né, mais imponente, de força, que represente força, ele vai se igualar ao gênero feminino, né? E nessa condição não pode, porque a construção que se tem é que o homem tem que ser forte, né? O homem precisa ser o protetor, o homem precisa proteger a família, enfim, né? Tem que se defender sozinho. Então, isso é uma construção muito realmente ligada ao gênero, né? Ligado ao que é o masculino, mas o que é ser homem, né? Eu vou perguntar para vocês dois agora, o que vocês têm que me dizer, né? O lugar de fala de vocês. O que é ser homem? Eu vou falar para o nosso mediador, quem sabe pode comentar por ele, né? O que é ser homem? Então, mas, já que mais vai, é manda falar ver. primeiro? Vai firme. Então, essas falas todas que eu fui ouvindo de vocês, né? A gente foi. Eu fui relembrando assim, algumas coisas do dia a dia que a gente ouve, até mesmo
quem de crianças, às vezes os meninos trazem alguns aspectos no próprio brincar ali eles vivenciam, e a gente vê muito do que é aprendido pela sociedade, pela mídia, pela própria família, pelo convívio social, e muito do que nós temos de percepção sobre o que é ser homem é muito do que é aprendido. Então, é muito difícil definir algo realmente que não seja aprendido, mas que seja de essência. Então, quando se pergunta assim, o que é ser homem? É uma pergunta que geralmente a gente pensa em definição, pensa numa coisa meio teórica, algo aprendido, mas é muito difícil de ser definido. Então, eu posso dizer com toda certeza que definir o que é ser homem é algo muito difícil para mim, como homem, definir. Talvez eu possa ver alguma teoria, alguma questão orgânica ou algo assim, mas tudo ainda vai ser algo definido por algo que é aprendido, ou de certa forma comprovado cientificamente, de uma questão genética ou algo assim, mas é muito difícil definir realmente o que é ser homem. Eu acredito que da mesma forma ser mulher, né? Ambos os dois é algo muito aprendido. Tanto que se fala muito, né, sobre o gênero, e é algo que a gente vai construindo, não é algo assim que a pessoa já precisa ser, né? Então, é bem interessante a pergunta e eu só enrolei aqui, mas na verdade não tem uma resposta certa sobre isso. Pelo menos eu não encontrei. É verdade, é verdade. Concordo em número e grau com você, porque não tem uma resposta certa, né? Eu acho que se perguntar para a mulher também o que é ser mulher, né? Não tem uma coisa padrão, dizer ser mulher é isso, né? Mas basicamente nós, homens, estamos imersos nessa cultura machista, né? Que veio, ao menos na minha geração ainda veio muito forte, né? Talvez as novas gerações já tem um pouco, graças a Deus, um pouco menos ou quase zero, né? Mas ainda tem muito presente essa ideia do homem provedor, o homem que tem que trabalhar, do homem que para ser homem tem que ser o homem que trabalha, ou Que faz como dizia, força, né? faz Não é o força, só né? que faz força, não. O homem do consultório, o homem do escritório. Isso. Não, aquele ali é Então uma mariquinha, se né? dizia, né, Um termo Fernanda? Ó, pejorativo ainda que se fala, né? olha para as mãos, Culturalmente. né? Sabe? Olha para a Olha mão, pra se a mão é mão. lisinha, não é mão de homem, né? Então, essa é a Tem ideia, uma sabe? Que pergunta aqui, olha, Isso, mas o exatamente. quanto vocês acham? Oi, Dani. Eu fixei a pergunta dele bem interessante. Ah, eu acho que tu vai ler. Lê ali então pra gente. Na verdade, duas perguntas em uma, né? E é uma mesma ideia, acredito. Mas o quanto vocês acham necessário que haja uma desconstrução do que é o homem? E o quanto poderia ser preservado? O Rogério perguntou. Quem quer você, começar? a gente está começando nessa primeira parte da live falando muito da questão cultural, né? Da questão que é algo que vem pré-estabelecido do passado, dizendo que o homem tem que ser assim ou assado, né? Para falar a palavra de português ali, né? Então, são determinações que dizem, olha, na sociedade hoje, para ser homem, tem que ser assim. Né? Existem normas, né? Mas a gente vê que essas normas que vieram do passado, tradicionalmente, geraram e vem gerando, e cada vez mais a gente vê isso, né? Como é que a gente pode chamar? Uma competição, né? Ou uma questão de dualidade, né? De que o homem é maior ou melhor que a mulher, de que o homem pode mais que a mulher. Então, gerou uma questão de hierarquia, né?
Então, quando o colega fala que há necessidade de reconstrução, sim, de fato, nós precisamos reconstruir. Por que reconstruir? Porque essa cultura, entre aspas, machista, masculina, né, trouxe para nós muita disparidade de gênero, trouxe para nós muita desigualdade de gênero e trouxe para nós muita violência de gênero, porque trouxe para nós a ideia de que o homem pode tudo e a mulher não pode nada. Né? Essa ideia para nós que a mulher, como eu disse no começo ali da citação, né, a mulher é o ser vulnerável, é o ser passivo, é o ser que pode ser dominado, e isso gerou o que na sociedade hoje? Feminicídio, separações. Né? Então temos que, de fato, reconstruir esse papel masculino, essa cultura masculina, essa visão que se tem do homem como invulnerável. Né? E passa por essas coisas que a gente vem falando aqui hoje já, e vamos falar mais para frente ainda, né? De tornar o homem como um ser humano normal, e não como um robô, e não como um super-herói. Para começar, não sei se eu respondi, né? Fernanda, complementa. Eu queria complementar, porque isso vai muito da individualidade de cada um também, né? O quanto, claro, tu trouxeste muito bem essa parte da construção social, que há uma disparidade, né? Da igualdade de gênero, então a gente coloca socialmente o homem numa condição de muito mais poder, força do que a mulher, e isso causa alguns prejuízos para todos, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres, mas as mulheres acabam sendo muito mais prejudicadas porque muitas vezes sofrem agressões, né? Então, até que ponto para cada indivíduo, por isso que é uma coisa muito individual que a gente fala, né? A gente fala até que a terapia é um processo individual, porque o quanto que aquilo está te prejudicando, né, na tua individualidade, o quanto ser forte, o quanto não aceitar os sentimentos que tu tens, o quanto te colocar numa condição de super-herói, te deixa num pico de estresse muito elevado, algo que tu não consegue gerenciar os teus sentimentos, algo que tu não busca uma ajuda médica para tuas condições físicas. Então, o quanto essa resistência te traz de prejuízo, né? O quanto essa cultura prejudica de fato os homens e as mulheres, né? Então, é esse olhar que a gente tem que ter. Não que seja algo que tem que ser pré-estabelecido. Eu achei bem legal o que o Daniel falou, porque se a gente definir o que é ser homem, a gente coloca numa caixinha, né? E a gente não pode estereotipar. A gente precisa ser, eu sou o homem que eu quiser ser, né? Eu sou a mulher que eu quiser ser. Então, ser homem, para mim, é ser quem eu sou, quando é um homem que tá falando no seu lugar de fala, né? Ser homem pro fulano é ser quem ele é. Ponto. Do jeito que ele é, com as condições dele. E provavelmente eu sou uma mulher diferente de todas as outras, e ser mulher para mim é ser quem eu sou. Exato. Só dentro de todas as minhas diversidades, dentro de todas as minhas personalidades, eu digo assim, né? Sou eu. Né? Por isso que não tem Agora, por isso que não tem uma coisa fechada, né, Fernanda? Não é, não. ser mulher é assim, ser mulher é outro jeito. Não. Cada uma é única. E aí, o que dentro dessa feminilidade, né, que hoje também se fala da feminilidade, só para abrir um parêntese para tentar responder ele, o que isso serve para mim e o que isso é prejudicial para mim, né? O que isso traz de sofrimento, o que isso traz de alegria. Então, essa construção da masculinidade, claro, a gente tem muita influência social, é um movimento que faz sentido para mim, né? Como é que eu me encaixo nisso? Poxa, às vezes eu tô triste, eu quero chorar, eu tô aqui no meu canto e eu não posso chorar porque alguém disse que eu não posso chorar. Então eu preciso entender se isso está me fazendo bem ou se não faz bem. Né? É individual. Isso. Então acho que cada indivíduo vai conseguir ir se remodelando, né? E aí se vai tendo uma nova construção. Complementando, então, aquela frase que eu coloquei lá no começo, né? O fato de sentir-se invulnerável e se ver invulnerável
não só prejudica a mulher, né, como o lado oposto, como o lado que seria vulnerável, né, mas também complica a saúde do homem, porque ele não procura solução para seus problemas, justamente porque achar que não precisa. Né? O fato de se achar invulnerável torna ele mais agressivo consigo mesmo também. Né? Porque ele não se cuida, Sim. porque ele não se protege, porque ele não procura saúde. E aí a pergunta que eu trouxe para vocês é essa aí, né? Você fez algumas pesquisas nessa questão, por que o homem não procura saúde? Então, como é que a gente pode justificar o porquê que o homem não vai no médico, ou vai pouquíssimo ao médico, né? E quando vai, muitas vezes vai no limiar da saúde e doença, ou no limiar da vida e morte já. Né? Então, algumas coisas que são trazidas, por exemplo, esbarram naquilo que a gente já vem falando, de cultura, né? De gênero. Né? Por exemplo, a questão de que as preocupações do homem não podem ser com a saúde, mas com o trabalho. Né? Sim. Se o homem tem que trabalhar e a mulher não é obrigatório trabalhar, o homem não tem tempo para a saúde. Até porque os ambientes de saúde hoje, no que nós temos no dia a dia, né? Os estabelecimentos trabalham em horário comercial e o homem em horário comercial tem que trabalhar, tem que sustentar a sua família, não pode deixar de ir para o trabalho. Então, se o homem tem que ser o provedor que não pode sair do trabalho, não pode ficar desempregado, ele não pode sair do trabalho para cuidar da sua saúde também. Né? Outra coisa, enquanto é invulnerável, ele também, quando tem que procurar saúde, ele se sente vulnerável. Isso gera vergonha ao se colocar como exposto diante de outro homem, ao se colocar como exposto diante de uma mulher médica, profissional de saúde. Então, o homem, diante de uma mulher, se torna vergonha para ele, é vulnerável, ele se torna menor, ele se reduz, ele se rebaixa nessa ótica que a gente vem falando aqui, cultural do machismo. Né? Então, por exemplo, o acervo, quando se pensa que o homem não procura tratar o câncer de próstata, quase sempre os depoimentos dos homens que não procuram são por essa questão de vergonha de se mostrar, vergonha de ser tocado, vergonha de mostrar as partes íntimas, por exemplo, o que seria uma demanda necessária, muitas vezes, para a questão do câncer de próstata. Né? Então, nós sabemos que o homem não gosta de ser tocado, esse homem machista, esse homem mandão, esse homem herói, esse homem invulnerável. Né? Uhum. Segue, Fernando. Não, é real, é isso mesmo, né? Existe esse medo do exame, esse preconceito que se tem, né? Que se, eu sou macho, não pode encostar aqui na minha zona erógena aqui que eu não aceito, não vou aceitar. Mas talvez também existe um pouco de existem outras ferramentas que não necessariamente essa primeira. Claro que o exame de toque para o câncer de próstata é o mais eficaz, o mais eficiente, a gente sabe disso, né? O resultado, além de já ser na hora, é algo mais preciso. Mas existe, claro que os homens acabam não procurando justamente por causa dessa construção social, né? Existe o exame de sangue, né, que vai ver uma quantidade da dosagem hormonal, que quando dá uma alteração hormonal, né, se passa daí para o exame da próstata, do toque. Né? Existe o exame de jato de urina que o homem pode fazer em casa mesmo, né, que se a urina não tá com a mesma força que já vinha sendo já natural do homem, né, se essa urina está enfraquecida, isso também pode vir a ter ali uma alteração na próstata. Existem exames de ultrassom, né? É que a gente, culturalmente, a gente só vai nessa onda, assim, de que é um exame de toque, é invasivo, e acaba não pesquisando. O homem não tem esse interesse, justamente por questões sociais, de buscar, né, as ferramentas para isso. Então, vai levando. É uma máquina, né? Se não para, vai funcionando. Tem que ir. Vai produzindo. Se eu for produtivo, tá bom. Se eu estiver produzindo, é que tá tudo certo. Então,
essa condição acaba sendo bem, assim, uma condição social, né? Uma condição cultural Isso. que coloca o homem nessa situação, né? Bem isso que tu tá trazendo. Ainda assim, uma outra questão, por exemplo, que reforça o fato de o homem não ir procurar a saúde, né? A gente vai sempre bater na mesma tecla, né? Me volta no cultural e no gênero, né? Mas uma outra questão é o que? É o medo da descoberta, né? Então, de uma doença grave. Então, ele não vai porque ele tem medo de que haja uma doença, né? Assim, o fato de não saber que há uma possibilidade de ter uma doença é um fator de proteção. O não saber é um fator de proteção para o homem que se sente vulnerável, né? Então ele tem medo de ficar sabendo que pode estar com a doença tal, né? Então outra dificuldade, né, é essa questão de prevenção, né? Mostra para as pessoas que ele é vulnerável, né? Então ele prefere não saber e prefere para isso não demonstrar que ele está preocupado com isso. A prevenção gera uma demonstração que eu estou preocupado que eu possa ter a doença tal. Então, a gente está batendo naquela tecla da vulnerabilidade, invulnerabilidade de novo, né? Sabe? Mas é de outro ponto de vista, do lado psicológico, né? Eu me protejo quando eu não sei, me protejo quando eu não demonstro fraqueza. E a prevenção é uma fraqueza nesse ponto de vista. Isso? É verdade. É verdade. É uma proteção, né? Acaba sendo uma proteção. Né? Tu trouxeste uma condição ali também, diz que o estereótipo do homem, né? Que é aceitável traição, é aceitável ficar com várias, né? Que acaba se formando isso, que é uma coisa que também é bem destrutivo, né? Acaba sendo um comportamento destrutivo, né? Às vezes, muitas vezes se colocando em risco, muitas vezes causando sofrimento, né? Objetificando o corpo do próprio homem, né? Isso a gente não fala, que o corpo do homem ele passa a ser objetificado pelo próprio homem quando isso acontece, né? A gente se fala muito da objetificação do corpo da mulher, o quanto a mulher é usada, mas a gente não entende que o próprio homem ensina o homem a objetificar o seu corpo, né? Quanto mais eu usar, quanto mais eu me expuser, melhor. Mas essa exposição, será que é necessária? Né? E nós vemos hoje em dia também uma licença poética para o assédio no corpo masculino. Né? Passar a mão no corpo do homem é lindo. Ah, então o homem tem a barriga que tanquinha, a mulher vem e passa a mão e acha. Quer dizer, então se fosse ao contrário, né? Se fosse uma mulher com uma barriga tanquinho, passando de biquíni, e alguém passasse a mão, um homem passasse a mão, quão culturalmente isso ia ser também julgado. E é uma invasão. É uma invasão no corpo da mulher, é. E quando se faz isso com o homem, é uma invasão no corpo do homem. Né? E por que que isso é aceitável? Né? Por que que é ao contrário? Por que que é normal invadir o espaço, invadir o corpo de um homem? Por que que é normal que o homem exponha o seu corpo né, em decorrência de pegar outras várias mulheres ou outros homens, ou enfim, o que ele quiser para ser, né? Fortalecer a masculinidade dele, diferenciar o gênero, então todas essas coisas que são questões que a gente também precisa levantar, né? Que o quanto que a virilidade hoje também está associada à masculinidade. O homem que não é viril, né? O homem que não consegue mais ter a virilidade no seu ápice ali, isso está muito associado à masculinidade, está muito associado ao estereótipo do que é ser homem, né? Então, se eu sou homem, eu sou pegador. Se eu sou homem, eu tô aqui na minha vida ativa, sexual ativa, né? E aí, quando se chega daí eu vou trazer um pouquinho na aposentadoria, né? Chega um pouquinho mais velho, onde os níveis de testosterona já estão muito baixos e o homem não tem essa virilidade, né? Então quer dizer que ele deixa de ser homem? Quer dizer que a masculinidade dele fica fragilizada?
ou ao mesmo tempo, quando chega na aposentadoria, além de perder a virilidade, que é fisiológico, não tem outro, né? Não se foge disso, se faz reposição de testosterona, mas não se foge dessa condição. O homem também perde a produção, né? Passa da sua fase de maior produção, que é até dos 30 aos 50 anos ali, né? E tem uma queda produtiva. Então, a gente já perde a produção, que é o que a gente está trazendo aqui, né? Que socialmente falando é o que representa o homem, né? O homem vive em decorrência disso, de trabalho, e o homem perde a virilidade. E aí? Né? Só que só quando o homem chega lá nos 60 anos é que isso acontece, ou 70, enfim, cada um na sua idade, né? Ou se houver uma doença no meio do caminho, porque acontece, né? Como a gente está trazendo, não quer descobrir o câncer no meio do caminho, porque vai precipitar essas perdas, né? Um tratamento hoje para o câncer, ele é um tratamento que tu tens, como é que é? O uso da medicação vai impactar em todas as tuas pontas, né? Então, vai sim. A pessoa não consegue ter libido, a pessoa não consegue ter uma vida sexual ativa, né? Da mesma forma que não vai poder produzir. Então, já perde, antecipa essas duas perdas que seriam na vida, né? Na velhice que a gente chama, né? Lá Quando na velhice, falamos, na aposentadoria, se entra em depressão. Os homens, a maioria dos homens na aposentadoria se perde, entra em depressão. isso, Perde a identidade de gênero dele, que a identidade está muito focada nesses pontos, né? A minha identidade de gênero está fixada no que é socialmente pré-dito. E aí, quando eu perco isso que socialmente define a masculinidade, eu perco a minha identidade. exato. Não, eu Se tem uma acredito que doença, né? Uhum. Se Eu tem uma acredito que doença aí nesse caminho, isso acontece quando eu ainda sou jovem. entra no campo da saúde mental que tu queria falar um pouquinho antes, né? Porque nós vamos aí bater Isso. na questão da perda, como tu vinha dizendo, e as perdas do homem, né? O homem começa a É. perder sempre como ele começa a amadurecer a sua concepção de masculinidade. Ele começa a perder ali, porque ele vai perdendo os estereótipos que foram incluídos na sua mente, né? Que tem que ser assim, assim, assim. À medida que ele vai modificando a sua forma de pensar sobre a sua masculinidade, né, ele vai tendo situações que colocam ele para baixo, entre aspas, né, que é a depressão, que é a tristeza, que é sentir-se invulnerável, sentir-se menos, né, sentir-se depreciativo, né? Ele não É. consegue mais ser avaliado como ele gostaria de ser avaliado, mas na verdade ele tem um grau de avaliação que ele imagina que ele tem que passar, né? Por exemplo, essa questão da fisionomia, né? Que você falou antes, né? Nós vamos bater numa questão muito cultural, midiática. Quando nós pensamos que a sociedade midiática hoje, ela usa da imagem corporal não para a saúde, mas para demonstrar o contrário, demonstrar a doença. A virilidade masculina está associada com o corpo físico esbelto, como você dizia antes, né? E da mesma forma para a mulher também, né? Então quer dizer o quê? Eles não associam a saúde com o corpo corretamente saudável, né? Associam a masculinidade e a feminilidade. Então, É isso verdade. gera uma dicotomia para a questão de gênero também, né? Então, o homem, para ser homem de fato, tem que ser o homem com o corpo 100% musculoso, tanquinho, né? Se ele não tiver isso, as mulheres não querem. Não é É. não é essa a ideia que se passa na mídia hoje? Né? É. Então, por conta de propagandas de homens na televisão, pode falar, Daniel. O Rogério mandou mais ali uma informação bem interessante, que é bem comum dentro do que vocês estão falando, né? Ele disse, li outro dia um artigo dos homens que estão em crise dos 40
aos 60 anos, estão com uma crise de sensação de frustração, insegurança e medo, e entra bem nisso que vocês estão trazendo, né? Acho que seria interessante a gente entrar nessa área agora da saúde mental, emocional também, Isso. até porque a gente já está a 54 minutos de live, então a gente já pode iniciar essa parte. Isso, só antes de passar para a Fernanda, deixa bem essa ideia de luto que eu dizia antes, né? Então, quantos lutos passa pela saúde mental do homem, né? O luto da masculinidade, o luto da virilidade, o luto da potência, o luto de ser mais que alguém, né? Tudo isso vai gerando essa saúde mental debilitada, né, Fernanda? Isso mesmo, né? Vai vivendo, vai passando por fases, né? Então são muitas perdas. Eu acho que tu trouxeste algumas anotações sobre a saúde mental. Não, na verdade, a saúde mental eu não foquei tanto. Né? Ah, entendi. Não, é exatamente isso, né? E aí, falando um pouquinho da agressividade, a gente entende que o termômetro, né, da saúde mental masculina, ela é a agressividade, né? O homem, quando ele tá agressivo, a gente entende que tem uma desordem ali, né? Que não tá conseguindo organizar os sentimentos, organizar as suas emoções e que muitas vezes isso reverbera numa agressão física, numa agressão verbal. Por quê? Porque aquilo é uma dor, né? Um sentimento, é uma raiva que existe, um ódio, enfim, algo que não está sabendo, que não está sendo elaborado da forma ideal. Né? Hoje mesmo até fiz uma palestra, trouxe o exemplo para o pessoal, né? Muitas vezes o homem chega no consultório e diz assim, ó, vou trazer um exemplo do homem hétero, né? O homem da masculinidade mais montada, mais viril, então, enfim, que é o homem hétero. Ele diz assim, não, mas eu tô em crise com a minha mulher só briga, toda semana ela diz que quer ir embora, toda semana os conflitos de relacionamento que hoje aparecem e que eu digo assim, tá, mas vamos olhar para isso, né? O que tá acontecendo aí? Por que isso tá te incomodando? Ah, eu fico com raiva, porque eu não quero, me dar um ódio, quer ir embora, vai, né? Então, nesse bem popular, assim, trazendo. E o homem não consegue enxergar nada além da raiva, porque ele só aprendeu desde a infância a reconhecer esse sentimento, né? Então, isso volta numa reação, numa reatividade claro, o homem tem muito mais hormônios, muito mais testosterona, então isso volta numa intensidade, a resposta é maior. Mas para além disso, o que está causando essa raiva? O que está causando esse sentimento que o homem não consegue? E aí a gente vai chegar lá naquela situação que muitas vezes o homem se sente diminuído, né? É uma condição emocional, né? Se eu não estou sendo suficiente para a pessoa para quem eu amo, né? Eu tenho uma sensação de insuficiência. Eu tenho uma sensação de não ser bom. Eu tenho uma sensação de ser pequeno. Então, quanto mais a pessoa fala e mais eu me sinto diminuído, mais eu preciso crescer para mostrar que eu sou grande, né? E aí vem esses conflitos de abuso emocional, ou de abuso verbal, ou de agressão física, né? Que a gente olha para isso e olha a ponta do iceberg, né? A gente vê como um crime, e é um crime, não pode se existir isso. Mas para além disso, né? O que vem antes? Por que é tão difícil para o homem buscar a saúde emocional e reconhecer que ele se sente em determinado ponto frágil, diminuído, com medo de perder aquela relação e por isso ele tenta engrandecer, né? É para além do que se vê, o olhar. Acho que a questão que tu vem falando aí, a ideia que o Rogério trouxe também, por exemplo, a frustração, a insegurança, o medo, né? Faz parte daquele processo de reconstrução que a gente falava lá atrás. É claro que o homem que não busca reconstrução vai se achar invulnerável, ele não vai procurar. Então sente que a gente está falando aqui de frustração, de medo, de insegurança. Para ele, isso não faz parte da masculinidade. Né? Agora, o homem que sente a frustração, insegurança e medo já está passando por esse processo de reconstrução do seu eu, da sua personalidade. E aí entra
nossa parte como profissionais, por exemplo, né, para que auxiliar essa pessoa, esse ser humano que está na nossa frente, né, para que ele entenda que ser vulnerável não lhe torna menos homem, ou menos humano, ou menos pessoa. Sentir-se fraco, ou chorar, ou sofrer, né, ou ter medo, não lhe torna menos que outros. São coisas, são sentimentos humanos. Homens e mulheres sentem, toda pessoa sente. E demonstrar esses sentimentos faz parte da pessoa. Né? Então, esse é um processo de reconstrução que a gente vai trazendo, que vai fazendo com que a pessoa deixe de pensar naquele formato tradicional da invulnerabilidade masculina, né? Que gera tudo isso que tu vem falando, da violência sexual, verbal, feminicídio, questão de gênero, né? Sempre está por essa questão do homem, né? Super-herói, o homem que pode tudo, né? Sim, e realmente, né? Quanto mais a gente foge do sentimento, mais ele tem poder sobre nós, né? Ele nos domina, porque quando a gente olha, abraça e acolhe, a gente consegue se acalmar. Mas se a gente nega aquilo, isso vai criando cada vez mais, vai tendo mais espaço, né, dentro de nós. Então, a negação do sentimento. Mostrar que sentir é algo do ser humano. Então, eu estou frustrado hoje. Pô, tudo bem, está frustrado. Eu senti medo. Que bom que sentiu medo. Faz parte de sentir medo da humanidade, né? Então, o homem passa por esses trabalhos de luto porque ele acha que isso não é normal para ele. Né? Então, ele não procura saúde porque não é normal para ele procurar saúde, ele é invulnerável. Mas no momento que ele deixa de ser invulnerável e passa a se ver como vulnerável, ele vai começando a entender que é preciso se cuidar também, que é preciso se proteger também. Então, esse sentimento de invulnerabilidade, como eu dizia lá no começo, faz com que ele se exponha mais na questão da saúde. Se expõe a riscos, se expõe a vícios, se expõe a doenças, né? Faz com que ele realmente chegue ao ponto de, às vezes, sentir-se sem sentido na vida ou frustrado, porque passou a vida toda sem se cuidar. E na hora que ele deu-se conta que precisava se cuidar, às vezes é tarde. Às vezes não tem muito o que fazer. Né? Então, o que nós estamos trazendo aqui, ao falar da saúde do homem, é dizer que é preciso essa desconstrução social, cultural, de gênero, para que ele construa uma fisionomia de ser humano necessitado também. Né? Necessitado, como todo ser humano é. Né? É verdade. Então, eu preciso da mulher, eu preciso da saúde, eu preciso ter amigos, eu preciso chorar, eu preciso sentir, né? Eu preciso mostrar que eu estou com dor. Né? O homem não pode mostrar dor, se ele mostrar dor, ele deixou de ser homem. É. Sabe? Tem essa construção, né? É verdade. É verdade. Então, e quando a gente fala de saúde mental do homem, nessa questão do cuidado, nessa questão da proteção, nessa questão da prevenção, eu entendo dessa forma, Fernanda, da questão do luto, né? Do luto masculino. É. O Rogério trouxe outra questão interessante aqui também, né? Sobre a agressividade. Eu fiquei pensando que a agressividade como resposta é sempre algo prejudicial, ou algumas vezes instinto de sobrevivência, como pais que se colocam em defesa dos filhos, professores em ataques às creches e escolas defendem seus alunos. E falou também que o governo lançou um protocolo de segurança, fugir, esconder, lutar. Eu não conheço esse protocolo. Não sei, me parece um pouquinho complicado de entender a agressividade como um instinto de sobrevivência. Né? Não sei, seria um outro viés da psicologia de se analisar, talvez, a questão. A gente está falando de instinto aí, na verdade. Quando eu digo que a agressividade é algo, é uma reação de algo que eu estou sendo ameaçado, eu estou falando de instinto.
O animal também, quando se sente ameaçado, ele avança e vai ou mata ou morre, né? Então nós estamos falando aí do instinto do ser humano de reagir. Alguém me fura com a agulha, eu vou lá e dou um grito, né? Se bater no meu joelho, eu levanto a perna. Vamos pensar coisas para brincar um pouco também, sabe? Então, o homem não vive só de instinto. O ser humano é mais do que instinto. Então, se nós só pensar pela ideia de que eu reajo com violência porque eu fui tratado com violência, nós estamos reduzindo o ser humano a apenas uma dimensão. Dimensão biológica, dimensão animal, né? E é muito mais do que isso. Nós sabemos disso, o Rogério, que fez a pergunta, ele, se não me engano, é da área da logoterapia, né? Então, o ser humano é muito mais, o ser humano é espiritual, o ser humano é psíquico. Tem muitas outras razões que impõem para que a gente não reaja com a violência, mesmo recebendo a violência em troca. Senão nós voltamos para aquela ideia do olho por olho e dente por dente, né? Se a gente pensar a violência dessa forma, né? Então, eu tenho que andar armado, eu tenho que matar, porque todo mundo assalta e mata. Então, eu vou matar também. Então, eu tenho que andar armado e matar todo mundo que é violento. Bom, não vou entrar no debate aqui, né? Mas é uma questão que uma coisa leva a outra, né? Então, o instinto leva a ser violento. Nós trabalhamos justamente para isso, né? Para que a gente não seja impulsivo, né? Que a gente sempre pense nas melhores soluções para aquilo que a gente vai, da forma que a gente vai reagir, né? Para que não cause mais danos, né? Então, essa é a ideia de resposta com agressividade, né? Como um instinto de sobrevivência. Realmente é instintivo, mas a gente hoje a gente trabalha mais, né, com a racionalidade, com essa busca de reduzir a violência e não promover, né? Então é isso, acho que bem isso que tu tá trazendo, né? Ainda a questão, até indo talvez para o final da nossa live, talvez, né? Quando tu falou racionalidade, aí eu quero lembrar uma coisa, o tratamento. Então, vamos pensar no tratamento do câncer, por exemplo, né? A gente está falando aqui de ser humano, homem invulnerável, que não se cuida e por isso fica doente, e quando descobre a doença, às vezes não tem muito o que fazer, né? Que é necessário a prevenção. Segundo dados aí do INCA, mais ou menos uma estimativa que foi feita aí de 3,5 mil homens devem ser diagnosticados com câncer até o fim deste ano, só no Rio Grande do Sul. Só no Rio Grande do Sul. Então, é uma estimativa do Ministério da Saúde, através do INCA, né, direcionado para nós, né? E no Brasil, isso é muito maior. Se é só no Sul é assim, imagina no Brasil, né? Sabe? No nosso país, o segundo tipo de tumor mais comum entre os homens é o câncer de próstata. Sim, verdade. O que nós falamos do tratamento, né, Fernanda? Como é que a gente pode, então, pensar para aquele homem que busca se cuidar? Aquele homem que se acorda para quebrar essa tradição da invulnerabilidade e busca se prevenir. Como é que é o tratamento, Fernanda? Tu diz a prevenção ou tu diz o tratamento Tratamento pós-descoberta e do câncer? prevenção do câncer de próstata. Sim, não, a prevenção, né, é ir num urologista. A partir dos 40 anos, esse câncer já a ideia já é fazer, né, os exames. Quais são os fatores de risco maiores, tá? Histórico familiar. Então, se tem histórico familiar, tu já tem uma probabilidade ali, já pode ter desenvolvido um fator genético. Estilo de vida, né? Então, estilo de vida, dormir bem, se alimentar, ter uma alimentação equilibrada, pouca ingestão de álcool, né? Não fazer o uso de substâncias e nem álcool, isso é uma prevenção, né? Ter um estilo de vida saudável. Homens negros têm mais propensão a desenvolver o câncer de próstata devido a fatores genéticos, então tem que ter um olhar mais cuidadoso, sim, né? Para isso. E sempre buscar
a fazer os exames periodicamente a partir dos 40 anos, tá? Pode ser o exame buscar ou no postinho de saúde, ou médico particular, ou plano, dependendo de cada condição de cada um, né? E aí o médico vai direcionar se pode ser feito o exame de sangue, ou o exame de ultrassom, ou o exame de toque, ou o teste de urina. Quais são os sintomas, né, que a gente precisa entender quais são os sintomas do câncer de próstata. Então, o jato da urina enfraquecido ou pausado, né? Tu tinha o jato contínuo e começou a ter pausas no jato, então fez um pouquinho, depois fez mais um pouquinho, né? Sem força, vontade de ir ao banheiro à noite. Então, o nosso corpo ele não é programado para fazer xixi à noite, tá? Nem do homem, nem da mulher, nem de ninguém. É pra gente ter 8 horas de sono ininterruptas. Então, se tu tá levantando para fazer xixi 2, 3 vezes durante a noite, tem alguma coisa que não tá legal. Precisa verificar o que tá acontecendo, né? Quando tá mais agravante, também tem uma dor nas costas, porque essa dor acaba radiando para as costas. Então, claro, num fator, né, mais grave da condição do câncer. Lembrando que o câncer ele não costuma doer. Então, se está na fase inicial, tem que prestar atenção nesses outros fatores, né? Que são os fatores os sintomas que a gente diz. Agora, o tratamento ele vai ser muito individualizado, cada caso é um caso, uns vão precisar de operação, outros dependendo não, né? Então, o tratamento ele é individual para cada desenvolvimento, enfim. Mas é sempre importante buscar o profissional para te ajudar a tratar, né, essa condição. Isso, acho que você até falou tudo que eu poderia falar também, né? Porque a questão é bem assim mesmo, né? Talvez só lembrar que toda doença, de modo especial as doenças mais graves, como o câncer, né? Ela é traiçoeira. Não é uma coisa que nós vamos descobrir com antecedência, sem nós procurarmos, né? Então, faltam sintomas no início. Então, é preciso que se faça corretamente os exames dentro da faixa etária prevista, né? A partir dos 40, de modo especial de 45 em diante, né, Fernanda? Que é o ideal é 45 em diante, mas pode ser a partir dos 40 para prevenção, né? Mas, em geral, os Dependendo da médicos condição, indicam. né? O tratamento em si vai depender do estágio da doença. Se você descobrir uma doença avançada, o tratamento vai ser um. Se você conseguiu se prevenir e descobriu com bastante antecedência, o tratamento vai ser outro, né, Fernanda? Então, vai de acordo com o estágio da doença que é descoberto, né? E Das lembrando que as condições. consultas, isso, só para finalizar, lembrando que as consultas depois de adquirir essa prática de prevenção, né, as consultas é importante que sejam pelo menos anuais, né? Talvez por ano pelo menos, né, Fernanda? Sim, anual, consulta anual, assim como a prevenção do câncer de colo de útero e de mama, né? Isso. Então, tu queria Mas eu acho que complementar é antes isso. do tema? Não, acho que é isso, né, Daniel? Acho que Mais alguma foi bem. pergunta, Daniel? Não, é excelente. Eu acho que vocês explicaram muito bem. Eu fiquei aqui me deliciando com vocês aqui, né? Aproveitando. E para finalizar, eu tenho uma pergunta para lançar para vocês. Porque muitas informações extremamente importantes foram dadas hoje, mas às vezes a gente sabe que às vezes não só os homens, mas todos enfrentam desafios assim. Ah, mas o que realmente eu posso fazer, eu preciso fazer para cuidar melhor de mim? E às vezes são coisas que não são super complexas, mas são pequenos hábitos, pequenas mudanças ou atitudes que nós podemos ter e nos ajudam. Eu queria saber de vocês quais seriam as principais dicas que vocês dariam para os homens que estão nos ouvindo. Filho da mulher, então. Dicas de cuidado, eu acho que, bom, olha, que eles tenham
autoconhecimento, eu acho que essa é a primeira, né? Para tomar decisões baseadas no que eles entendem que é bom para eles. Porque se a gente vai seguindo o fluxo, a gente se preenche de coisas que são dos outros e vive naquele eterno vazio, né? Uma exaustão, a gente se sente exausto, o homem se sente exausto e com aquela sensação de vazio, porque muitas vezes o homem não se conhece. Ele vai se preenchendo do que a mulher acha que é bom, do que a mãe acha que é bom, do que o pai acha que é bom, e a personalidade dele, ele não reconhece, né? Então fica aquele vazio e ele não sabe muito bem o que fazer com aquilo. Então a principal dica que eu dou é a busca pelo autoconhecimento para que ele tome as decisões de autocuidado a partir daí. Porque às vezes o autocuidado para uma pessoa é ouvir música. Ó, eu estou me deliciando ouvindo uma música. E aí, muitas vezes o homem não se conhece o suficiente e, não, eu vou ouvir música, porque minha mulher ouve música para ficar bem, eu vou ouvir música, né? Não, então agora eu vou tomar sorvete, porque agora todo mundo tá lá no bar, que homem tem muito disso, né? Meus amigos estão lá, eu vou lá, que tá todo mundo, eu vou no futebol. Mas nem consegue entender se aquilo realmente faz bem para ele. Quando vê, ele se preencheu de tantas coisas, está numa exaustão, mas sente aquele vazio. Então, o caminho, a única dica que eu dou é autoconhecimento. Né? Legal, legal. Tu me lembrou de uma coisa que eu tava, quando tu falou a palavra futebol, né? Eu me lembrei, né? Quando há muitos anos atrás, né? Ainda se pensava que futebol era coisa de homem, né? E o vôlei era Sim. coisa de mulher, né? Sempre a dualidade, né, Fernanda? Assim como na cor no rosa e no azul, né? Então, futebol é coisa de homem e mulher não entra, porque tem violência, tem força física, né? Então, por exemplo, o João da Silva, lá, a criança jogando futebol, se levasse um pontapé no joelho, lá na perna, não podia chorar, não podia cair no chão, porque isso é coisa de homem, né? Futebol é coisa de Sim. homem, não é coisa de criança, não é coisa de mulherzinha, não, né? Então tinha essas coisas assim que nos acompanharam. Eu também peguei um pouco disso, né? Graças a Deus a sociedade mudou. Hoje em dia tem homens no futebol, mulheres no futebol, homens e mulheres no vôlei, né? Que maravilha, né? Mas assim, na questão do cuidado, eu acredito que passa pela questão psicológica, passa pela questão cultural, né? Quando o ser humano, homem, começar a se ver como um ser normal, que sente, que chora, que dói, um vaso de porcelana se quebra assim como um vaso de argila, assim como um vaso de vidro. Então não importa a sua estatura física, não importa a sua estatura financeira, não importa o seu poder aquisitivo, você também chora, você também sente, e você também fica doente também. Né? Então a doença é para todos. Se você não se cuidar, você vai ficar doente sim. E pode acontecer de você, quando se der conta da doença, não poder mais se sentir aquele homem invulnerável. Há muitos homens fortes e gigantes que chegam na cama de hospital, ficam totalmente invulneráveis, como crianças, dependentes dos outros para tudo. Então não permita que você, homem, chegue a esse ponto. Cuide-se, proteja-se, previna-se, porque é normal você sentir dor, porque é normal você chorar, porque é normal você demonstrar seus sentimentos. Então, quando você passa a aceitar essas coisas, você se torna um homem mais completo, um homem mais perfeito, um homem mais poderoso. Então, essa seria a minha recomendação de cuidado. Excelente, muito obrigado. E para completar também, eu vou dar também, inclui autocuidado e autoconhecimento, é a terapia. Então, procurem terapia, procurem um momento onde vocês têm um momento e um espaço onde possam ser vocês mesmos e poder abrir
um pouco sobre vocês e também se conhecer mais e se cuidar. E na terapia vocês podem fazer tudo isso ao mesmo tempo. Né? Então vai ser muito importante e vai ajudar muito também. E também para as famílias, né? Estão lá as mulheres e filhos e filhas, e às vezes mães, pais, amigos, que estão em volta desses homens, e às vezes estão lá aconselhando e orientando, e eles lá muitas vezes resistindo, né, para ter esse autocuidado, fazer os exames necessários. Não desistam, né? Continuem procurando e insistindo nessa ajuda, porque vale a pena continuar insistindo e ajudando essas pessoas, e procurem também outras pessoas que possam ajudar vocês também. Porque muitas vezes nós estamos tentando ajudar os homens ao nosso redor, e às vezes eles têm resistências, como a gente falou, e falamos sobre vários aspectos desses desafios, e às vezes isso é sofrido também para estar ali tentando ajudar. Às vezes tentando, falando, está preocupado, está sofrendo junto. Então, se você também está passando por isso, possa também procurar ajuda para ter esse suporte também. Agradeço a vocês por terem participado e ensinado tanto para a gente, em especial a Fernanda, e veio participar junto aqui no Instituto para poder falar um pouquinho do conhecimento que ela tem, tanto da prática quanto das experiências que ela já passou e vem passando nos atendimentos com homens e na saúde masculina. Muito obrigado. Quero também. Daniel, obrigada pela oportunidade. A Lê Fogassi entrou. Beijo para Lê. E obrigada, foi um prazer te conhecer, né? Estamos aí, se vocês precisarem, me chamem, se a gente puder fazer mais redes, né? Quanto mais conexões, eu acho que a nossa classe de psicólogos precisa muito dessas conexões. E eu fico à disposição, né? Contem comigo. Alegria, então, da minha parte também agradeço muito, Fernanda, pela tua presença conosco, de compartilhado conosco essa tua experiência e essa tua sabedoria, né? Finalizamos, então, né? Deixando bem claro, então, para nós que estão nos ouvindo por aí, vão ouvir ainda para frente, né? Ser humano não depende da sua masculinidade. Como disse o colega aqui embaixo, o homem é um herói, né, quando se torna mais humano também, né? Então, se você é homem e precisa chorar, precisa desabafar, pode contar com a gente. Estamos aqui para acolher sua necessidade também. Vamos se proteger, vamos se cuidar e vamos ser felizes, né, Fernanda? Isso aí. Então tá, uma boa noite, um beijão, gente. Obrigada, Daniel, mais uma vez. Muito obrigado. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau.